e com mãos demonstrando sinais, prodígios e maravilhas naquela terra. Deus, ele subjugou a terra do Egito. Deus, ele subjugou os egípcios. Deus, ele fez grandes sinais, fez grandes maravilhas naquela terra. Deus colocou o temor, Deus, ele colocou o terror diante dos egípcios a respeito do povo judeu. E aqui o Senhor, ele continua subjugando, ele continua provando que ele é Deus. Ele dá essa ordem para Moisés e ele tem um objetivo. Ele fala: vou endurecer o coração de Faraó. A palavra de Deus fala que Deus endurece a quem ele quer. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus exerce misericórdia a quem ele quer. A palavra de Deus fala que Deus, ele não dá conta dos seus atos, dos seus feitos, a homem nenhum, a ninguém. Aceitando ou não isso as pessoas. Não me importo se muitos falam: mas como pode esse Deus ser tão ruim, matando as pessoas? Não quero nem saber. O importante é a minha fé em Deus. O importante é a minha aceitação a este Deus. Ele não dá conta. Ele: vou fazer reunião aqui para decidir alguma coisa. Não. Ele vai e decide e pronto e acabou. Ele dá a ordem e pronto e acabou. Mas eu não concordo. Problema seu. Mas eu não creio. Problema seu. No inferno não precisa crer para entrar lá. No céu precisa crer, mas no inferno não precisa crer. Então não me importo com a sua opinião. Estou falando isso acerca do ímpio, acerca daquele que não crê na palavra de Deus, aquele que não aceita a palavra, aquele que não aceita os feitos de Deus. Está entendendo? Está entendendo? A pessoa que acredita em Deus, de repente Deus chega para ela pessoalmente e fala: vou fazer tal coisa na sua vida. Daqui 10 minutos eu falar: não vou fazer mais. Você vai achar ruim com Deus? Ele é Deus, se ele quiser fazer, ele continua querendo fazer. Se ele não quiser, ele muda de ideia e pronto, acabou. É isso que é a fé nesse Deus. Amém? É essa que é a fé nesse Deus, é essa que é a aceitação desse Deus. Pronto, acabou, ele é Deus. Faz o que quer, na hora que quer, do jeito que ele quer. Ele é Deus, bota na sua cabeça, ele é Deus. Quando nós vamos falar desse Deus Todo-Poderoso, você não pode se basear em ídolos. Deus das nações, Deus dos pagãos, não. Deus do trovão, Deus da lua, Deus do sol. Isso para não falar dos ídolos do Brasil, né? Porque muita gente fica ofendida porque fala dos ídolos do Brasil, dos santos, que eles falam com os santos. Eu falo mesmo. Você não tem que se basear nesses ídolos para você se basear em Deus. Deus é Deus. Deus nunca vai agir conforme a vontade humana. Deus age conforme a vontade soberana dele. Acabou. Vou endurecer o coração de Faraó. Pronto. Ele é Deus. E endureceu mesmo. No que consiste esse endurecimento de coração? É principalmente quando a pessoa ela se torna bruta e irracional. Faraó ficou no momento de total brutalidade e irracionalidade. Saiu de si completamente. Então aqui Deus ele se manifesta desta maneira, né? Como o eu sou. Talvez Faraó não levou muito a sério quando Moisés chega. Vem cá, Senhor, o que eu vou dizer lá quando me perguntar? Que Deus que eu sirvo? Quem me enviou? Deus vira para Moisés e fala: você vai falar para Faraó que o eu sou te enviou. Aleluia. Aí Faraó aqui começa realmente a conhecer o eu sou. Deus não tinha prometido? Vou me revelar a Faraó como eu sou. Aleluia. E é incrível porque na ocasião Faraó era o Deus. Era o soberano. O soberano era Faraó. Tinha que venerar Faraó, prestar verdadeiro culto a Faraó. Era exigido por lei isso. E aqui aquele que se julgava o Deus dos deuses egípcios, agora ele está sendo endurecido pelo Senhor nosso Deus. Oh glória! Aleluia! Aleluia! Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? Entendeu? Perdeu a razão, perdeu a racionalidade, ele perdeu o chão.
E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Aleluia. Às vezes você olha para os seus inimigos, e parece que os seus inimigos vêm com fúria, vêm com poder que você acha que você não vai conseguir resisti-los. Às vezes você está diante de uma situação em que você se sente acuado. Às vezes você se sente amedrontado. O seu inimigo é gigante. Às vezes, muitas vezes você faz, com exceção de Josué e Caleb, aqueles 12 espias, aqueles 10 espias que foram enviados para ver a terra prometida, que falavam assim, aquilo ali é terra de gigante que devora os seus moradores. Diante deles nós somos como formigas. Às vezes você pode até estar nessa posição, mas é somente por um momento, porque se você volta os seus olhos para a palavra de Deus, aquele que é fiel, justo e verdadeiro, você vai ver que Deus, na verdade, Ele quer ser glorificado grandemente na sua vida. Por isso que Ele permite que muitas vezes parece que os seus inimigos são grandes demais para você. Por isso que Deus muitas vezes permite que as suas dificuldades você não vai conseguir vencê-las. É porque Deus quer ser glorificado grandemente na sua vida. Comece a entrar nesse espírito da palavra. Porque ou era que o medo está permeando na vida das pessoas. É ou não é? Né? Aí não vou tocar. Não toque em mim não, você pode. Pelo amor de Deus. Não pode fazer isso. Cuidado. Sabe? Entra, sabe, numa paranoia, entendeu? Entra numa paranoia que qualquer coisa vai pegar, vai fazer mal. O fogo do Espírito tem que estar na sua vida, para você resistir firme, para você ser uma pessoa destemida, para você ser uma pessoa ousada. Você vai tomar os cuidados, você vai tomar, mas você não pode deixar que o medo, o pânico domine a sua vida, em nome de Jesus. Não permita que isso aconteça. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Volte os seus olhos para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Pare de viver consoante o mundo. Pare de viver no formato do mundo. Não deixe nada roubar a sua fé. Aí Faraó vai lá, juntou os melhores soldados, a elite do exército de Faraó, juntou todos os melhores para ir contra o povo de Deus. Só que à frente do povo de Deus ia o Senhor dos exércitos, Jeová de guerra, o general Jesus Cristo, aleluia. Versículo 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Fica olhando para o seu inimigo. Fica olhando para o que Satanás pode fazer com você. Fica olhando para que uma praga pode fazer com você. Fica olhando. Fica olhando para a televisão. Os sepulcros lá, aquele número de sepulcros que eles deixam aberto. Fica olhando para essas coisas, para o poder dessas coisas para você ver. Fica ouvindo o medroso. Fica ouvindo o medroso, o ímpio medroso. Fica ouvindo. Você vai ver. Você vai ficar apavorado. E você vai esquecer do Deus Todo-Poderoso. Aquele que a palavra de Deus fala, né? Que lá no livro de Abacuque, se não me fala a memória, o nosso Deus é um fogo consumidor. À frente dele vai a peste, vai a praga, vai a pestilência. Você vai esquecer disso. Porque você vai estar olhando só o quê? Você vai estar admirando só o quê? O poder do inimigo. Olha o que o povo faz. Começa a olhar para trás e o crente quando olha para trás é uma coisa complicada. O povo começa a olhar para trás, o que ele vê? Faraó vindo com fúria. O que o povo fez aqui? Usou a mente escrava. Aquele que era a figura da escravidão estava vindo atrás, ou seja, o antigo senhor, a luz, conforme Deus, o antigo senhor do povo estava vindo atrás para requerer os seus servos, os seus escravos.
O antigo, mas não era ainda segundo a visão do povo, segundo a mente do povo. O povo ainda estava com a mente escrava, que achava que o faraó ainda tinha direito sobre eles. Não estavam olhando para o Senhor Deus Todo-Poderoso, que estava à frente guiando o seu povo. Aleluia. Um escravo, você fala para ele, você vai ficar rodando em círculo. O que ele faz? Ele fica rodando em círculo. Escravo não pensa. Faraó, ele tirou todo o direito do povo de pensar, de decidir. Escravo. Quando vê os seus senhores, como no caso o faraó e o exército dele vindo, o povo começa o quê? A ficar desesperado. Aí sabe que ele fala assim? Então, o que aconteceu? Eles temeram muito, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí 11, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Olha só, olha o desespero que faz com a pessoa. Esqueceram completamente do que Deus tinha feito lá no Egito. Eles só chegam. Por que eles não chegaram para Moisés e falaram, Moisés, nós sabemos, vimos que as águas se transformaram em sangue. Moisés, não. Eles simplesmente, eles chegam aqui e já vão acusando. Eles chegam aqui e movidos pelo medo, eles chegam para Moisés e falam, por acaso não tinha cemitério lá no Egito? Não tinha cova lá para a gente ser sepultado? Para a gente vir, você tirou a gente de lá para a gente morrer nesse deserto? Por que nos trataste assim? Fazendo-nos sair do Egito? Está entendendo? O povo começa a olhar para a força do diabo, para a força do inimigo, né? E já começa a colocar em dúvida a salvação de Deus. Começa a achar que aquilo ali seria um engano. Aquilo foi um engano. Eles começam a achar isso. A conclusão que eles chegam é, putz, foi em vão tudo que Deus fez lá no Egito e ter tirado a gente de lá. Foi em vão. 12, não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Olha só. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. É uma coisa impressionante. É como se eles dissessem assim, é melhor continuar com Satanás do que ficar sendo provado. É melhor ficar na escravidão, continuar na escravidão, do que passar necessidade, porque passar por apuro, do que ser muitas vezes repreendidos pelo Senhor. Versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia. Está com medo, crente? Está com temor? Está fraco? Está com dificuldade? Obrigado. Não tem mais. Não tem mais. Lembre-se das promessas do Senhor. Deus vai pelejar por vós. O Satanás está grande atrás de você. As perseguições estão cada vez mais fortes. O medo muitas vezes está te fazendo parar. Não temais. O Senhor vosso Deus pelejará por vós. Aí a passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, aleluia. Então vejam, tem horas que, e aliás, abra aqui um